combinados rápidos, assim. O nosso encontro vai ter duração de 50 minutos a 1 hora. Oi? Acho que um dos combinados é mutar o microfone, deve ter vazado o som. Sim, era o meu próximo ponto. Então, né, como a gente estava falando aqui, nosso encontro tem de 50 minutos a 1 hora, e a gente também pedir para que, se todo mundo puder deixar o seu microfone no mudo, e ao final a gente vai ter um tempinho ali para abrir para perguntas, enfim, se quiserem mandar por escrito ou abrir o microfone, fiquem bem à vontade. Então, para iniciar, eu e a Nath, a gente vai começar se apresentando, né? Eu sou a Cris, eu sou sócia e head de estratégia aqui do Estúdio Nube, e há 12 anos eu já trabalho com projetos de facilitação para construir projetos de planejamento e norteadores estratégicos, e também com outros projetos para construir posicionamento, identidade e cultura de marca. E a Nimbus Talks é uma iniciativa aqui do estúdio que tem a intenção de compartilhar e gerar, assim, diálogos relevantes entre empresários e também entusiastas aqui do universo de negócios. Nath, fica à vontade para te apresentar aqui, e já te agradecendo pelo teu tempo e disponibilidade de estar aqui hoje. Obrigada, Cris. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Natália Mercedes, eu sou economista de formação e eu trabalho atualmente como planejadora financeira e consultora de investimentos no Ateliê Financeiro. Eu tenho 14 anos de experiência no mercado financeiro em área de gestão de risco, investimentos no finado, né, Banco HSBC, e no BMO Global Asset Management, que é uma gestora de fundos de investimento canadense. Eu morei em Toronto por 6 anos e lá eu fiz uma especialização em análise financeira e investimentos na Universidade de Toronto, por isso eu trabalhei na gestora lá. Além disso, eu fiz diversas outras formações complementares em psicologia econômica, arquitetura de escolha e family office aqui no Brasil, sempre com esse olhar de apoiar os meus clientes a terem uma vida financeira mais tranquila. Então, que é o meu principal foco e objetivo hoje. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui hoje, eu queria já começar te perguntando, Nath, assim, por que olhar para o cenário econômico é importante quando a gente está planejando a estratégia da nossa empresa? Então, quando a gente fala de economia, às vezes, eu não sei se para quem está aqui, mas às vezes pode parecer um assunto meio enfadonho, assim, de jornal especializado. Mas a economia nada mais é um estudo que o estudo que está acontecendo ao nosso redor. Isso impacta no que a gente consome, no preço das coisas, na disponibilidade dos produtos e serviços. E quando a gente expande um pouquinho esse olhar para negócio, como o mundo está se movendo, impacta diretamente e algumas vezes indiretamente, mas muitas vezes diretamente nos nossos produtos e serviços. A gente queira ou não. Então, não é uma questão de acompanhar o noticiário econômico diariamente, mas de entender de uma forma mais macro o que está acontecendo no mundo e fazer um exercício de pensar estrategicamente de forma assim, um pouco mais ampla nos impactos que esses movimentos que estão acontecendo possam ter no nosso negócio. Eu até queria te complementar, assim, Nath, claro, trazendo aqui para o meu viés, né, porque eu trabalho, assim, é uma definição um pouco mais técnica, mas eu acho que, para mim, ela foi bem realista do que é planejamento. E eu acho que quando eu comecei a enxergar dessa forma, muita coisa, assim, se desmistificou para mim. Até vou pegar algumas falas emprestadas tuas de consultorias que já fizemos também. Para quem não sabe, a Nath já foi nossa cliente, e nós, no Pessoa Física, também já fomos clientes da Nath em alguns contextos. Mas, enfim, para mim, assim, planejar é tu organizar uma atividade, uma missão, para que tu possa enxergar ela sob uma perspectiva mais privilegiada, né? E assim a gente se posicionar ou alcançar esses resultados desejados. Claro que planejamentos, eles são ativos, e isso significa que vão acontecer acontecimentos externos que a gente não controla, como esses da economia que a gente estava falando agora, mas que a gente tem que ter uma postura ativa e não passiva, assim, para conseguir tirar o melhor proveito desse cenário. Então, até pegando emprestado que tu sempre fala nas consultorias de planejamento financeiro para pessoa física, né? Mas que eu acho que se aplicam a esse cenário empresarial também. Por que, né, tu sempre traz essa visão de ter uma reserva de emergência? Não é só para guardar dinheiro, porque, tá, guarda dinheiro é importante. Não, mas porque sempre vai acontecer uma coisa que tu não estava planejando, por mais que tu tenha planejado, ela pode dar errado e tu pode estar num ambiente, tu pode tomar decisões melhores tendo por trás essa ferramenta. E eu vejo que quando a gente olha para o planejamento de uma empresa de forma mais macro, e tu olha para diversos pontos dessa empresa, tu consegue ter essa oportunidade de ter mais inteligência em cada área da empresa, né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui,
antes de te passar a palavra, assim, de novo, o que tem a ver falar de planejamento e também com a marca da empresa, né? Eu não sei qual que é o contexto aqui de todo mundo sobre marca, né? Mas marca não é um logotipo, né? Quando alguém fala isso, na verdade, tá incorreto. Marca é muito mais uma intersecção entre a cultura daquela empresa, os processos, o produto e o serviço. Então, imagina que o que fica no imaginário das pessoas quando a gente fala de uma marca, ela traduz uma mensagem específica sobre todos esses pontos. Então, quando a gente tem um bom planejamento sobre a nossa empresa, a gente também está podendo modular a percepção das pessoas sobre a nossa marca, assim. E aí, aproveitando tudo isso que eu trouxe agora, né, eu até queria te perguntar, Nath, assim, quando a gente pensa especificamente no impacto da economia no planejamento estratégico das empresas, o que para ti isso significa? Nossa, muitas coisas. Mas assim, eu pensar, acho que primeiro talvez, tipo, dar uma definição meio técnica de economia, né? Quando a gente pensa em economia, muitas vezes fala assim, é dinheiro, a gente está falando sobre dinheiro. Mas economia é muito mais do que isso, né? Assim, de uma forma assim, um pouquinho mais técnica, e até meio Caxias, quando a gente pensa em economia, a gente está falando, a economia é chamada de a ciência da escassez. Como a gente lida com recursos escassos, e dinheiro é um deles. É óbvio que é um recurso super importante, e a gente não estaria aqui se a gente, né, eu não estaria trabalhando com isso se ele não fosse tão importante, né, ele toca, basicamente, quando a gente fala de pessoa física, ele toca todas as fases e todas as etapas da nossa vida, e quando a gente fala de empresa, a gente precisa que a nossa empresa pare de pé, né, então a gente está falando de dinheiro também, mas não só disso, né? A gente está falando finanças, né? Dinheiro é um recurso escasso, mas tempo também matérias-primas também são, mão de obra também é. E daí, acho que só para fugir um pouquinho dessa questão, e eu já vou responder a tua pergunta, mas acho que vale um contexto, quando fugir um pouquinho do dinheiro em si, né? Quando a gente está falando de economia, eu estava lendo uma reportagem que saiu na The Economist agora de setembro sobre longevidade. E daí assim, tá, mas Natália, o que tem a ver, né? Longevidade com dinheiro, com economia, com gestão de marca, com empresa, enfim, o que tem a ver tudo isso, né? É um recurso escasso. A gente tem que entender, a gente tem que estar atento. Acho que a principal frase é o estar atento, né? Para quem não trabalha especificamente com economia, com indicador econômico, a gente estar atento com o que está acontecendo no mundo. E as pessoas estão envelhecendo, e as pessoas estão procurando viver mais, ativamente. Então, essa reportagem foi super boa. Quem puder, enfim, acessar, você consegue ler uma reportagem grátis por 1 ou 2 reportagens grátis por mês, uma reportagem bem bacana, que ele fala sobre essa questão, que como a gente quer viver mais, tem um punhado de pesquisador de ponta que está debruçado sobre como a gente pode viver mais. Então, estão estudando doenças como diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares, que são doenças ligadas ao envelhecimento, e também medicamentos que podem ser utilizados para prolongar nossos anos de vida. Né? Eu estou super longe de ser especialista em saúde, mas eu acho que o ponto principal é que não tem como negar que a gente está atento que a população está vivendo mais, está querendo ativamente viver mais, pode impactar diretamente nos produtos e serviços que a gente oferece, pensando como empresa. E como que a gente posiciona, né, tá trabalhando esse posicionamento de mercado, que aí pegando ali o gancho com essa questão de marca, né? Então, acho que assim, é só para fugir, assim, dar um exemplo diferente de quando a gente está falando de economia e do impacto da economia no nosso planejamento estratégico. Longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Se as pessoas estão vivendo mais, o que isso impacta no que eu estou fazendo? Eu estou de olho nisso, eu estou pensando em produtos e serviços, considerando esse mercado, ou considerando que o meu mercado vai envelhecer, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas, enfim, para além disso, a gente pode falar de dinheiro também, que eu acho que até eu quis trazer um exemplo diferente, mas, enfim, acho que não tem como não falar de dinheiro como recurso escasso, principalmente quando a gente está falando de economia, né? Como eu comentei, não tem como a gente negar que toda empresa precisa parar de pé. Para isso, ela precisa entregar um bom produto ou serviço, ela precisa comunicar, de novo, né, marca precisa comunicar de forma clara os benefícios dessa entrega, e ela precisa fazer dinheiro.
E quando eu falo de dinheiro, eu tô falando de fato, né? Tô falando de faturamento e resultado, né? Eu tô falando, tipo, tem que entrar dinheiro no total e no final, depois que a gente pagar tudo, tem que sobrar dinheiro também. Porque, enfim, não adianta nada só entrar dinheiro e tudo esse dinheiro ser consumido. Aí um exemplo, assim, acho que pensando nisso, pensando nesse impacto, né, pensando nessa parte mais financeira, um exemplo de como a economia, estudar, entender o que está acontecendo, né, no mundo pode impactar no nosso planejamento pensando em empresa. Se o seu negócio tem uma parcela, aí eu vou falar relevante ou não, mas uma parcela, principalmente se for uma parcela relevante de despesa atrelada a dólar, você precisa ter uma margem para considerar esses movimentos de câmbio, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? E isso faz parte do planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro faz parte do planejamento estratégico como um todo. Ele é um braço, né? Ele é um pilar desse planejamento estratégico. Enfim, falei muito. Até tu estava comentando agora sobre dólar e eu queria puxar um outro gancho aqui. Recentemente no estúdio a gente falou bastante sobre expansão do BRICS, que estava rolando esse assunto bastante em agosto, ali no final de agosto. E com isso surgiu um assunto que já vinha aparecendo na mídia, assim, mas agora chegou a aparecer mais por conta dessa questão do BRICS, que é esse movimento crescente de desdolarização da economia. E como se tocou agora no dólar, eu achei que seria legal a gente trazer sobre isso. Então, o que eu queria te perguntar é, assim, na tua opinião, o que tem que se considerar num planejamento estratégico com essa possibilidade do uso do dólar ser reduzido? Para quem tem impacto, né, nesse ponto, assim, os negócios que são impactados. Então, nossa, a gente fala de muitas coisas. Então, se eu for fazer um disclaimer que eu não sou especialista em geopolítica, e isso tem muitas forças ali que estão se movendo nesse sentido. Mas só para dar, assim, acho que, tipo, um pouquinho de contexto e falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de transações internacionais, hoje o dólar é a moeda mais utilizada. Eu não tenho certeza absoluta desse número, mas, se eu não me engano, próximo de 80% das transações comerciais no mundo, elas são realizadas em dólar. Eu preciso confirmar isso, mas assim, acho que o que importa é muito, né? É a maior parte. E quando a gente fala de desdolarização, a gente está falando de utilizar outra moeda, que não seja o dólar, né? Quando fala de dólar, dispõe-se dólar americano, né? Então, que seja utilizar outra moeda que não seja o dólar americano. E aqui a gente pode estar falando de uma maior utilização de moedas locais, pensando em fluxo comercial. Então, nós, Brasil, utilizamos reais, estamos comercializando, estamos fazendo um negócio com a China. Então, a gente vai transacionar pensando nas nossas duas moedas. A gente não vai atrelar essa negociação ao dólar americano. E ou a gente pode estar falando que são pontos que, assim, há alguns anos eles já estão sendo ventilados, mas ele foi ventilado mais agora nessa última reunião do BRICS, que foi pensar numa criação de uma moeda única, né? E pensando nesse ponto, seria um processo muito longo, cheio de negociações, com interesses divergentes, né, dos principais países, enfim, aí a gente está falando de muitas coisas acontecendo no meio do caminho. Muitos especialistas veem essa possibilidade, né, de uma moeda única, ou dessa desdolarização maior, com um certo ceticismo, assim, dizem que a gente está muito longe de ter esse processo de desdolarização na economia internacional. Mas uma possibilidade é que com essa entrada de novos membros, que foi aprovada agora, se não me engano, é a Arábia Saudita, Argentina, os Emirados Árabes, Egito, Irã, tá faltando um. Deixa eu ter que fazer uma colinha. E Etiópia, que ingressaram agora no bloco, ele pode acelerar esse processo. Então, a gente pode estar próximo de ver esse movimento tomar um pouquinho mais de corpo. Mas, assim, olhando, né, considerando a nossa esfera de influência, então, assim, dito e posto, acho que o contexto, pensando na nossa esfera de influência, de novo, o importante é estar atento a esses movimentos, né, porque esse processo de desdolarização, ele pode reduzir. E ele, na verdade, os Estados Unidos já está perdendo um pouco de força aos pouquinhos, principalmente se a gente coloca ali, começa a olhar o movimento e a força da China, né? Mas ele começa a diminuir um pouquinho a esfera de influência americana e abrir um pouco mais de espaço para fortalecer comercialmente outros países do bloco. Então, eu acho que vale pensar sempre, acho que o principal, quando a gente olha o que está acontecendo, é estar atento.
estar atenta aos movimentos e pensar como que isso pode impactar. Claro que você tem, se a empresa faz transações internacionais, tem mais transações internacionais, isso é um impacto muito mais direto, você tem que estar muito mais preocupado e atento a isso. Mas mesmo que não seja o caso, é importante entender esses movimentos, porque eles vão cascateando alguns impactos e efeitos na nossa esfera menor ali de influência. Sim. E, Cris, eu comentei bastante, na verdade, né? Eu falo meio desmedidamente, por favor, me corte se eu estiver falando demais. Eu comentei um pouquinho sobre essa parte de pilar financeiro, né? Comenta em relação a como você tem visto as empresas trabalhando essas outras peças do quebra-cabeça, né? Porque a gente falou de dinheiro, tipo, como um pilar. Quais são esses outros pilares? Como é que você tem visto isso acontecendo no seu trabalho de planejamento estratégico e cultura de marca? Legal. Bom, acho que eu vou falar bastante agora, eu vou assumir o teu papel aqui de trazer bastante informação, mas eu vou quebrar isso em diferentes blocos, assim. Então, acho que primeiro, respondendo assim, o primeiro ponto é que eu percebo que ainda tem muitas empresas que vivem no modo reativo, assim, e que planejamento é um elemento que quase que cultural, assim, que pode variar muito de negócio para negócio. Às vezes a gente entra em contextos aqui de clientes que assim, às vezes não são empresas pequenas, mas que elas não têm nenhuma maturidade sobre esse assunto. Só que sempre tem um momento que essas empresas elas são forçadas a planejar. E esse momento geralmente é quando existe um fator da macroeconomia que respinga nelas. Então, por exemplo, veio lá a pandemia em 2020 e aquilo restringiu a mobilidade dos consumidores. Empresas que seriam impactadas com isso, qual que foi a reação delas? Então, elas tiveram que adaptar a logística delas e os canais de venda para continuar ali faturando, enfim, dando o jeito delas. Claro que no primeiro ano da pandemia isso foi feito de maneira muito caótica, né? A gente sabe que acho que todo negócio teve um momento ali que foi caótico nesse contexto. Mas no segundo ano, quem já tinha entendido que a pandemia ia demorar mais tempo para passar, pôde se planejar e fazer isso de forma estruturada. Eu estava lendo, por exemplo, vou trazer outros 2 exemplos aqui, assim, até chegar ao ponto que eu quero, assim, trazer. Eu estava lendo, acho que faz umas 2 semanas, assim, uma matéria que dizia que no varejo tá rolando uma crise nos shoppings brasileiros. Só no mês de agosto de 2023, acho que foram mais de 120 lojas que fecharam as portas, assim, né, no contexto lá da matéria, e que isso provavelmente indicava que novos canais de venda estão sendo pensados, porque não necessariamente aquelas lojas tinham fechado as portas para, assim, acabado com o CNPJ, não era isso, elas só tinham saído daquele ponto físico. Então, claro que tem outros fatores que podem, fatores econômicos que podem ter influenciado nessas decisões, né? Por exemplo, sei lá, o aluguel do shopping pode ter aumentado por XPTO razão e aquilo impactou na tomada de decisão, né? Tem um outro exemplo que eu quero trazer aqui, e aí eu vou chegar no grande ponto que eu quero trazer de planejamento e qual que é o link disso tudo, né? Pegando guerra da Ucrânia e Rússia. Né, apesar de ter todos esses aspectos ruins, algumas pessoas ou empresas saíram ganhando em alguns aspectos. Então, a guerra para o Brasil, ela acabou impulsionando o Brasil no cenário global ali com o mercado de grãos. E isso foi uma oportunidade para aumentar a produção e contratar, obviamente, mais profissionais por aqui, porque a demanda acabou aumentando para né, para quem trabalhava com isso. E por que esses 2 exemplos, né, que eu trouxe aqui, eles podem ser correlacionados com planejamento estratégico? Porque quando a gente está construindo um planejamento, a gente sempre está olhando para alguns blocos de trabalho, assim. Então, não é só olhar para o financeiro ou olhar só para o produto. Inclusive, até a título de curiosidade, existe um estudo que fala que o maior ROI que tu pode ter sobre retorno sobre investimento, né, quando tu está trabalhando, montando o teu planejamento, não é focar no produto. Tem muita empresa que só foca no produto, no serviço, e é isso. Não, na verdade, muitas vezes o que gera mais valor é focar na configuração do negócio. E aí, entrando para o ponto que eu quero trazer aqui, quais são esses aspectos que a gente olha quando está construindo um planejamento estratégico? Então, primeiro configuração. Dentro da configuração, o que existe, né? Existe tu olhar para como é que é o modelo de lucro daquela empresa, como é que é a rede de networking dessa empresa. Então, o networking é um grande potencial para trazer mais negócios. Tu olhar para a estrutura dela e todos os seus processos, então tu pode otimizar coisas e isso depois vai gerar mais resultados para ti. O segundo grande bloco, assim, que se olha quando tu está pensando em planejamento estratégico
a oferta. Então, aqui que é o ponto que a maioria das empresas, quando pensa no planejamento, acaba focando mais nisso e esquece do resto, mas a oferta, ela te permite pensar sobre os principais diferenciais do teu produto ou serviço, ou quais melhorias tu pode fazer sobre ele, e também quais outros produtos complementares que tu pode começar a ofertar, e isso, né, aumentar o teu faturamento como empresa. E o terceiro ponto, né, que se olha quando a gente vai pensando num planejamento, é pensar na experiência, né? Então, desde a experiência do serviço, dos canais de comunicação, de como tu te envolve com o cliente e da própria experiência de marca em si. Então, percebe que é um guarda-chuva que carrega muita coisa que a gente tem que pensar sobre quais são os objetivos e metas e quais ações vão ter de ser trabalhadas para chegar, né, no objetivo final que tu está buscando ali com esse planejamento por um determinado tempo. Então, voltando ali para o... né, dei essa volta ao mundo, assim, mas voltando para os exemplos, principalmente ali da pandemia e da guerra da Ucrânia, que eu falei há pouco, eu consigo ver que o primeiro exemplo ali da pandemia, ele fala muito sobre experiência, oferta e logística, porque tu teve que adaptar totalmente como é que tu vendia, né, um produto para as pessoas, agora que elas não podem ir mais na loja para comprar, e se tu não tinha, né, sei lá, um e-commerce, qualquer outra coisa, como é que tu fez isso para tua empresa continuar existindo? Então, tu teve que parar e planejar de algum jeito. Como eu falei, no início deve ter sido bem caótico, mas quem entendeu viu ali uma oportunidade para repensar sobre o seu modelo de negócio. O segundo exemplo, quando eu falei ali da guerra da Ucrânia, a questão do Brasil, que se impulsionou ali o mercado de grãos, fala bastante sobre configuração, modelo de lucro e também processos, principalmente porque se a gente está falando que teve mais contratações, provavelmente isso impactou em alguma coisa da estrutura daquela empresa que teve que ser repensada ou reestruturada, né, para absorver todas essas demandas. Então, assim, eu acho que para te resumir, Nath, né, da tua pergunta sobre qual que é o nível de maturidade ali das empresas sobre esse assunto e como que elas encaixam essas pecinhas do quebra-cabeça, eu vejo que a minha grande conclusão é que tem uma pouca maturidade, assim, sobre o assunto para conectar esses pontos. O próprio planejamento financeiro, como tu falou antes, muitas vezes é desenhado olhando apenas para metas de vendas, contas a receber e contas a pagar. Com uma certa frequência, assim, quando a gente chega para montar um planejamento estratégico, vem a área financeira e fala, não, já está tudo pronto aqui da parte do financeiro, e eu penso, tá, mas como que a gente vai estruturar outras dinâmicas e ações para outros blocos importantes da empresa, se tu já predeterminou o quanto tu... Claro que é importante predeterminar, mas, assim, é difícil tu evoluir a empresa sem tu ter uma verba destinada para diferentes ações, né, assim, ou para coisa só de metas de vendas, contas a receber e a pagar, aí fica um pouco difícil, assim, entrar naquele lugar de, nossa, eu quero ter um cavalo branco, mas meu orçamento é um pônei para fazer aquilo ali, assim, então é bem difícil. Por isso que eu defendo, assim, bastante, quando a gente faz os nossos trabalhos de planejamento estratégico, de que, não, a pessoa do financeiro é uma das pessoas mais importantes ali dentro, e sempre tem uma etapa que a gente constrói, que é a etapa que a gente chama de pré-orçamentária. Então, assim, quando a gente senta com os grupos de trabalho ali, os líderes das diferentes áreas, e planeja aqueles blocos que eu comentei de configuração, oferta, experiência, e pensa em quais são as ações, a gente também sempre provoca eles a montar qual é a estrutura mínima de orçamento que eles precisam. Então, quem são parcerias-chave? Quanto que mais ou menos custa um orçamento como esse? Claro que talvez tu não vai conseguir levantar todos os dados reais, mas isso já dá uma previsibilidade para que as pessoas que são responsáveis pelo planejamento financeiro possam dimensionar melhor os recursos, né? Eu gostei do que você falou ali no final, né, tipo, de planejamento, que muitas vezes a gente acha assim, mas eu vou fazer planejamento, eu vou ficar engessado, eu vou ter que gastar isso aqui, é só isso aqui, mas a gente planeja para poder ter norte, né, para poder ter direcionamento. Então, a gente está falando da parte da fase pré-orçamentária, né, é começar a pensar o que eu quero fazer, como é que eu quero que essa empresa seja desenhada e colocar todo mundo na mesa para conversar, que não adianta nada só a galera do financeiro falar, então, você vai gastar isso aqui para isso aqui vai ser a meta de faturamento quando tem, né? Muitas vezes é só fluxo de caixa, não tem nem meta de faturamento, não é nem vendas, né? É só ali o dinheiro que está entrando no caixa e não colocar o restante colocar o restante da galera no mesmo ambiente para poder conversar e entender esses outros pontos, né, encaixar todos esses pontos, conectar tudo isso que você falou, né, então acho que eu gostei bastante desse ponto que você trouxe, e quando a gente fala pensando na marca, né, o que é a marca? A marca é tudo isso, uma marca é reflexo
de tudo isso. Não é, tipo, não é o desenho que você vê ali no final, não é o logotipo, né? Não é a cor, só a cor, é o todo, né? É o impacto, é como que a empresa está sendo vista. E isso é um reflexo de todo o trabalho que foi construído de cultura, de planejamento, enfim, que foi feito todo anteriormente, né? Então, eu gostei bastante do ponto que você trouxe. Inclusive, até queria comentar que essa parte que tu comentou de cultura, assim, eu acho que a gente também passa uma mensagem para as pessoas que trabalham nessa empresa quando a gente consegue estruturar as coisas, assim, ficar bem amarradinho, porque senão vai cair naquele lugar de, nossa, o meu líder está me cobrando aqui por muito resultado, a empresa tem que performar, fazer 1 milhão de ações, mas eu não tenho os recursos necessários para isso. E muitas vezes isso de uma visão míope sobre um planejamento estratégico. Então, eu quero que minha equipe performe, mas eu não dou as ferramentas para ela. Então, é um pouco difícil daí das pessoas chegarem no resultado. E aí, olhando assim, né, do impacto que isso tem, tu vê que, ok, tem impacto de resultado para a empresa, que as pessoas não vão conseguir performar, mas também tem impacto em cultura, e cultura também impacta em marca, porque provavelmente as pessoas vão começar a se sentir sobrecarregadas, insatisfeitas, enfim. E uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela assim, ela pode não ser um vendedor, né, o cargo dela, mas ela sempre é uma vendedora daquela marca, porque ela passa uma mensagem sobre aquela marca para as pessoas de fora. Ela é um porta-voz, exatamente. Então, assim, vê que o efeito é dominó, assim, né, começa lá em cima e vai indo e impacta em muitos pontos de uma empresa, né. E tem mais uma coisa que eu queria comentar, voltando lá para daquela parte do BRICS, assim, foi só algo que eu lembrei agora. Acho que faz umas 2 semanas também, que a gente publicou um conteúdo ali no estúdio que falava sobre alguns parâmetros internacionais para investimentos. E esse foi um assunto que voltou bastante ali com a expansão do BRICS. E aí, não sei se todo mundo sabe, mas existe um conselho empresarial do BRICS, que são várias empresas lá que se reúnem e elas têm um relacionamento com os países que fazem parte do BRICS. E aí, na reunião que teve em agosto na África do Sul, essas empresas que fazem parte do conselho, elas levantaram algumas pautas para serem discutidas no encontro. Eu não vou lembrar agora quais são todas as pautas, assim, mas muitas delas estavam correlacionadas a ESG. E aí o meu ponto é, assim, que se as empresas elas começam a olhar para fora, para o que está sendo discutido nesses cenários políticos e econômicos, e principalmente, assim, esses empresários ficarem atentos para isso, não importa se você é pequeno ou grande, mas se você está buscando algum desses parâmetros internacionais, você tem que olhar para isso da economia, porque às vezes está ali uma oportunidade de discutir algo que tu poderia fazer no teu planejamento estratégico para expandir o mercado, ou trazer mais resultados de faturamento por consequência, mas quando tu tá, assim, desavisado e tu não sabe desses pontos, é um pouco difícil, né, assim, então, eu só quis trazer esse exemplo de que foram empresas que levaram pautas para ali, e aquelas pautas, quem souber se beneficiar daquilo, pode talvez, eu não sei agora quais são as regras para esses investimentos, assim, mas poderia se beneficiar dessas informações. Então, eu acho que é aí que está a riqueza de tu olhar para fora do universo da tua empresa, sabe? E não achar que tudo sempre que acontece, ou que dá certo, ou que dá errado, é só por conta daquele teu mini mundo que tu vive ali, né? Não, tem coisas que são incontroláveis e tem coisas que podem nos favorecer bastante também, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer, assim. Eu acho que volta de novo ao estar atento, né? É o estar atento ao que está acontecendo dentro, é o estar atento ao que está acontecendo fora, né? E a partir do momento que você está atento, é começar a pensar como é que você digere essas informações para ir conectando aos pontos no que te impacta, né? Porque não dá para a gente entrar, por exemplo, sei lá, eu posso falar um monte sobre a minha empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos. Eu adoro o que eu faço, acho que quem me conhece sabe disso. Eu adoro o que eu faço, eu estudo pra caramba, eu estou em contato e converso com pessoas que estão nesse universo o tempo inteiro. E eu consigo pensar em muitas coisas que podem impactar ali o que eu faço, diretamente e indiretamente. Tanto pensando em clientes, como os clientes que eu atendo, clientes que eu posso atender, qual é o universo de pessoas, como que eu posso apoiar essas pessoas. Isso que eu sou uma microempresa muito pequenininha, de 2 pessoas. A Cris, né, enfim, a Cris e a Bruna com o estúdio maior, elas têm certeza que elas conseguem pensar o que está acontecendo em volta e como que elas querem trabalhar, como que elas querem trabalhar, né? Como é que você quer trabalhar, Cris, Bruna? Tipo, qual que é o tipo de empresa que vocês querem ter?
né? Como é que o que está acontecendo fora impacta nesse desejo, né? E nesse plano da empresa que vocês gostariam de trabalhar e que vocês gostariam de ter. Mas acho que vale cada um pensar, assim, tipo, como é que isso para tua própria empresa, pensando ou no viés tipo de funcionário ou no viés de empreendedora, assim, que onde é que eu tô, né? Onde que eu tô inserido? Para onde essa empresa está indo, né? Ou eu estou levando, ou que estão levando e eu estou indo junto, né? Então, acho que, enfim, é o estar atento. Acho que esse é o principal ponto. Até tu nos citou aqui como exemplo, assim, até compartilhando algo real, assim, esse ano a gente queria atender um perfil específico de empresa e a gente começou a prospectar, enfim, a gente viu que estava patinando um pouco nisso. E aí foi um momento que depois a gente entendeu, assim, de que tem aquele momento inicial que tu te culpa, que tu acha que é tu que tá fazendo tudo errado, ou sei lá, qualquer outra coisa assim, né? Mas depois a gente viu que, não, que aquele perfil de empresa, esse não era o ano, porque tem outros fatores, e até inclusive de economia, que faziam essas empresas estar segurando grana nosso serviço não vai ser a prioridade para elas nesse momento, elas têm outras coisas para resolver, assim. Então foi assim, não era um fator econômico que a notícia em si, digamos, não era diretamente ao nosso tipo de negócio, mas que impactava os nossos clientes e que, por consequência, dava esse efeito dessa cascatinha que, no final, é a gente que não ia vender também, que ia ser impactada com isso. Então, por isso que eu acho que o ficar atento é tão importante, assim. Mas até para respeitar aqui o tempo do pessoal, assim, para a gente se encaminhar para o final, eu queria agora abrir esse espaço para perguntas, enfim, colocações, dúvidas de quem está aqui. Então, fiquem super à vontade para mandar aqui por mensagem ou até mesmo para levantar a mão e trazer o seu ponto de vista ou alguma dúvida sobre algum ponto que a gente tenha falado por aqui. Então, enfim, quem quiser começar. Oi, Mari. Boa noite, gente. Eu vou começar porque eu estava aqui ouvindo e já fazendo várias anotações aí. Obrigada pelo conteúdo. Bom, a Natália é minha irmã, como vocês podem ver pelo sobrenome, e eu também já tive a Cris aí como fornecedora num outro projeto. Então, toda essa visão, assim, acho que eu não me canso de ouvir, porque cada vez a gente consegue ouvir um ponto de vista novo que faz a gente pensar em uma outra forma, né? E ouvindo tudo isso, assim, de como que a gente faz essa valoração da marca, né? Quando a gente, pensando em startup, que é o universo que eu estou mais próximo, a gente fala de marca, a gente fica ali naquele intangível, né? Tipo, como que a gente sabe esse valor que a gente está criando para a marca, né? E daí fazem-se contas mirabolantes de valuation da empresa e sempre nessa busca incessante de ser um unicórnio na sua área e tudo mais. E acho que a pandemia foi um exemplo maravilhoso de como as coisas mudam, né? Então você pode estar construindo de alguma forma e, putz, deu um ruim lá e começamos a ter várias empresas aí que antes eram unicórnios ou quase unicórnios com demissão em massa, não sabendo lidar também muito com essa situação, né? Acho que dei um pouco de reflexão e de pergunta aqui, assim como a gente vê essa valorização da marca também, como que se faz, né, dentro de um processo onde você está vendo a sua marca que antes tinha um puta do valor e perdendo esse valor por conta de situações tanto da economia, tanto macro, ou tanto também política. Algo nesse sentido ficou muito na minha cabeça, né, como que criou um pouco da visão de vocês aí para discutir sobre esse assunto. Né? Não é uma pergunta em si, mas uma discussão aí sobre como que a gente recupera, entre aspas, aí alguma empresa que está perdendo um valor muito grande no mercado. É uma pergunta difícil de responder, assim, de bate-pronto. Acho que, economicamente, talvez a Nath seja mais capaz de responder do que eu, assim. E talvez eu teria que pensar com mais calma para trazer esse ponto, assim, mas algumas coisas que já me ocorreram, assim, agora na minha cabeça, né? Eu vejo que muitas vezes, até tu comentou ali, né, aqueles valuations malucos, que a empresa vale não sei quantos bilhões, trilhões, não sei o quê, são acompanhados, às vezes, de algumas promessas muito irreais ou vazias, né, para diferentes stakeholders desse processo. Acho que tanto para os colaboradores quanto para os próprios acionistas e investidores. E eu acho que tem um momento ali que esses dois pontos se chocam. E, claro, existem N fatores que podem, né, trazer uma demissão em massa, mas, por vezes, eu acredito muito, assim, que em algumas vezes é muito mais também para
agradar os olhos do investidor, não que fazer a demissão em massa vai agradar os olhos, mas a consequência que aquilo vai trazer de maquiar os resultados, né? Para não piorar tanto a situação do valor da empresa, assim. E aí eu acho que isso fere alguns dos princípios mais importantes, assim, quando a gente fala de marca, de branding, que é tu passar uma mensagem coerente para todos os teus públicos, assim, para tudo que tu impacta, né? Para todas as comunidades que tu impacta. Então, legal, tu trouxe uma mensagem que foi favorável, talvez, para o investidor, mas para as pessoas que estavam lá dentro, tu feriu muito aquilo, assim, né? Talvez eu não chegue agora aqui numa conclusão, mas para mim eu acho que quando tu quer construir uma mensagem, ela precisa ser, e eu não tô falando de mensagem, frase de posicionamento, né? Essa mensagem, ela se desdobra de diferentes formas, desde todas as ações e provocações que tu faz num planejamento estratégico, elas têm que, de alguma forma, lá no final, elas têm que casar de alguma forma, elas têm que fazer sentido, não dá para cada uma estar uma para a esquerda e outra para a direita, assim, né? E eu vejo que às vezes acontece isso com esses unicórnios e chega um momento que aquilo ali explode, porque não teve coerência, sabe? Então, eu sei que eu não respondi a tua pergunta de como recuperar o valor, porque eu acho que é algo bem complexo e bem particular de contexto a contexto, mas olhando em linhas gerais, assim, muitas vezes eu vejo que as coisas acontecem mais por essa questão, sabe, do que de fato porque a marca simplesmente só perdeu valor do nada, assim, não tem mais valor porque o consumidor não vê mais valor no produto. Eu acho que não, sabe, acho que está muito mais linkado a problemas de gestão que causam essas questões da marca, né. E teve um outro ponto só, não foi da tua pergunta, mas tu comentou ali antes sobre é difícil mensurar o esforço, o branding de uma marca, né? Assim, trazer métricas para isso. E aqui dentro do estúdio a gente começou a se provocar bastante, principalmente eu e Ricardo, que até está aqui na call, talvez ele queira até contribuir nesse ponto, mas se provocar que existem alguns balizadores comuns quando a gente fala de branding. Por exemplo, lealdade, intenção de compra, elasticidade de marca, identificação com a marca, e não precisa ser só o consumidor final, né? Todo mundo que se relaciona com aquela marca ali. E é muito difícil tu criar métricas que vão funcionar de maneira, né, igualitária para todas as empresas. Então, sei lá, artefatos que podem ter valor para o estúdio Noob, pode ser que não tenha valor para uma empresa de varejo. E o que a gente começou a fazer e provocar nos nossos projetos cliente do segmento tal. O que para você significa lealdade dentro do contexto da empresa de você? É quantos anos uma pessoa fica trabalhando na minha empresa? Quantas vezes o cliente recompra de mim? Teve uma vez que a gente ouviu que era intenção de compra, eu não lembro agora se é intenção de compra ou identificação, mas teve uma vez que foi um cliente que me disse até, para mim uma métrica super importante é quantos cartões de visita eu entrego num evento muito específico. Gente, para mim isso tem nenhum valor dentro do meu contexto de empresa, mas quando ele me falou, eu consegui entender por que para ele aquilo era uma métrica, mas no meu contexto é zero valor, sabe? Então, por isso que eu acho que criar métricas de branding específicas para cada cliente e ouvindo dele pode ser algo bem interessante para depois conseguir mensurar se aquela marca está performando bem, assim, né? Mas, enfim, eu dei uma volta ao mundo aqui, falei sobre várias coisas. Nath, não sei se tu quer complementar. E acho que tem outra pessoa também que quer falar aqui. Você ficou falando do branding, me veio na cabeça, a hora que a Mari estava fazendo a pergunta, que não é, muitas vezes, não é uma questão de um planejamento mal feito. Pode ser, mas não sempre. Mas muitas vezes, a hora que eu estava comentando, eu falei assim, que é importante ter faturamento, ter entrada, mas a última linha também tem que existir, tem que ter resultado. E aí, quando você não tem faturamento, beleza, o dinheiro está entrando, muitas vezes nem tá, né, que a gente sabe, mas o dinheiro está entrando, mas a última linha, ela tá negativa, ou ela é muito pequena, uma hora a casa vai cair, assim, não tem, as empresas precisam dar lucro, você precisa estar gerando dinheiro, é isso. Se a última linha está zero, muito próximo de zero ou abaixo de zero, qualquer coisa vai respingar ali na empresa. Então, qualquer movimento macroeconômico, e aí eu não estou falando Brasil, estou falando o setor, estou falando de uma cadeia de fornecimento de matéria-prima, enfim, qualquer coisa. Às vezes você está muito frágil, né? Então, me veio isso na cabeça, mas poderia ficar falando muito tempo sobre isso.
Sagu. Então, pessoal, vou tentar falar devagar para não gaguejar. A Bruna me conhece, eu sou bastante gago às vezes. Se eu me controlo, eu consigo legal, assim. Mas eu anotei algumas coisas, assim, que eu achei bastante legais e interessantes. Uma, queria, tipo, agradecer a oportunidade, assim, porque para mim tá pegando em um momento muito bom, assim. Eu trabalho há mais de, tipo, de 20 anos com identidade, comunicação, marketing e tudo mais. E a partir do ano passado, eu comecei a trabalhar sozinho no meu projeto mesmo, assim, né? E começou a dar, tipo, muito certo, só que me faltava bastante experiência e muita coisa, e eu tenho exatamente esse comportamento reativo, né? Então, quando começou a dar muito certo, eu comecei a contratar amigos meus, e isso foi um problema, saca? Porque daí as coisas começam a perder um pouco de controle, assim, porque me falta, tá isso, né? Então, uma coisa que eu queria botar, assim, tipo, de que eu achei muito interessante de falar de planejamento, assim, que na minha visão, planejamento não é exatamente estratégia, né? Planejamento é quando a gente coloca aquilo que a gente tem desejo, né? Como se a gente definisse um rumo, né? E a estratégia é quando a gente vai tomando ações para chegar lá, né? E são coisas que vão acontecendo. Então, eu tenho um pouco desse comportamento, assim. Então, isso é só um apontamento, assim, que eu queria botar, tipo, né, agradecer e dizer isso, assim. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, sobre o BRICS, né, e, tipo, e uma possibilidade, uma moeda, tipo, assim, nova. Não tinha pensado nisso, achei bem interessante, assim, a provocação. E eu fiquei imaginando se talvez uma solução para isso não seria num caminho de uma moeda digital. Eu não sou fã, eu acho que é meio cringe, meio falcatrua, mas eu fiquei imaginando quando vocês falaram, assim, que pela dificuldade de implementação de uma moeda, tipo, assim, nova, se daqui a pouco esse não seria um caminho até para ficar atento, assim, para isso, daqui a pouco, se esse cenário não traria essa solução, assim, né, tipo, esse caminho. Enfim, era isso. Sabe, quando eu estava lendo, acho que lá em agosto, quando estava acontecendo o BRICS, que surgiu esse tema, uma das opções, um dos pontos é exatamente esse que você trouxe, que essa moeda fosse uma moeda digital. E daí não pensando em moeda com todas as funções de uma moeda que a gente tem, né? Tipo, de troca do dia a dia, mas pensando na moeda de comércio entre os países, né? Então, tipo, que ela tivesse menos, vamos dizer assim, funções, né? Que a gente pode pensar em moeda como reserva de valor, como função de troca, enfim, tem algumas funções ali, vamos dizer assim, do dinheiro, da moeda em si. E essa é uma das opções. Esse é um dos caminhos que foi ventilado também. Então, assim, entendo pouquíssimo desse universo de moedas digitais, mas esse foi um dos pontos. Então, é um bom ponto que você trouxe. Gente, não sei se alguém mais quer comentar algo, trazer a sua pergunta, enfim. Vai lá, Ricardo. Eu queria só aproveitar, não queria deixar de falar sobre uma questão que eu acho que pode trazer algum tipo de ansiedade, mais do que a gente já tem perante todas as coisas aí que a gente precisa monitorar e ficar atento. As coisas são muito rápidas, o que está valendo hoje já não está valendo amanhã, mas assim, dentro do nosso contexto aqui, eu acho que pode surgir aquela pergunta na cabeça do pessoal, do tipo, cara, mas o que eu tenho que monitorar? Já que, sob uma perspectiva ali de macroeconomia, sobre questões macroeconômicas, eu posso ficar ali vendo absolutamente tudo e qualquer coisa pode, de repente, influenciar. E aí, é uma coisa também que eu acho que a gente fica se provocando em algumas questões quando a gente está tratando de planejamento estratégico, que a resposta é muito simples, mas a execução não é tão simples assim, né? A gente parte do ponto de que se você está planejando algo, se você quer ir para algum lugar,
né? E você quer tentar entender como você vai subir aqueles degraus, vai vencer e fazer aquelas tarefas para chegar onde você quer, parte-se do ponto que você precisa planejar. Então, dentro desse seu planejamento, o que seriam as primeiras coisas que talvez tivessem um grande impacto sobre a perspectiva macroeconômica, que pode impactar sensivelmente ali na sua visão, aonde você quer chegar? Sabe? O que de repente, poderia prejudicar bastante a evolução do seu negócio, da sua empresa ali? E aí você começa a mapear algumas coisas. Claro, a pergunta com uma resposta super ampla, né? Você tem que pegar tudo aquilo, verificar o que você tem conhecimento. Às vezes a gente não tem conhecimento, às vezes são coisas que a gente realmente não consegue prever, mas dentro do seu universo, você pode começar a tentar mapear e verificar que tipo de impacto aquilo pode ter, e você começa a criar alguns cenários. Bom, se acontecer determinada coisa, o meu negócio pode, sei lá, vir para cá. Ou eu posso pegar uma rota alternativa e depois voltar quando a coisa melhorar. Ou uma coisa melhorou bastante, então eu posso pegar um atalho, e você começa a definir alguns cenários que você pode tratar num planejamento estratégico, só que, claro, aí depende da maturidade do negócio, da maturidade dos gestores, assim, mas entendem, assim, é uma resposta simples para uma pergunta, mas executar isso não é tão simples assim. Mas não é impossível. Eu só queria deixar isso como resposta de uma pergunta que não foi feita, mas deixar esclarecido. Gente, como a gente comentou, né, esse encontro ele teria de 50 minutos a uma hora, a gente está chegando perto do fim, então eu já queria agradecer aqui todo mundo pelo tempo, acho que foi muito legal, assim, compartilhar e também, apesar de ter sido um pequeno grupo aqui de mais ou menos 20 pessoas, a gente pôde trocar, espero que vocês tenham gostado e, enfim, eu estou super à disposição depois para trocar mais uma ideia, caso alguém queira. Da minha parte, acho que é isso, e também se alguém quiser aproveitar os minutinhos finais, ou Nath, trazer mais algum recado, alguma informação, fica à vontade. Temos mais alguma pergunta? Acho que... Oi, Anne. Oi, Cris. Oi, Natália, muito obrigado pelos pontos que você trouxe. Eu acho que tem duas visões que eu coloquei, que eu ativei, né, enquanto ouvia vocês, que é o lado empreendedora, mas também o lado, como eu aplico isso nos planejamentos, às vezes com o cliente, nem sempre a gente tem uma abertura para levar esse viés macro, né, ou esse viés, o que né, a economia está apontando aqui na direção do teu negócio. Então, às vezes, a gente não tem essa abertura com o cliente, porque eu vi, se alguém já viveu, eu não quero dizer uma rixa, uma briga exatamente, mas algum desentendimento e como passou por isso. Eu sei porque eu tenho clientes hoje, que eu estou até buscando me prospectar, um cliente europeu. Então, imagina, europeu, então tá lá no meio do caos, né? Então, enfim, eu queria ouvir, assim, de alguém, se puder colaborar, se não puder, não tem problema, outra hora pode me chamar também. É só porque, às vezes, eu fico pensando, tenho lido, né, muitos conteúdos do estúdio, e aí eu fico refletindo realmente sobre, poxa, tem um lado muito bom que eu preciso me antenar como empreendedor, e tem um lado que é como eu consigo trazer isso para os meus clientes de uma maneira saudável e que não assuste eles também, né? Anne, eu acho que a Cris te conhece, mas eu ainda não. O que você faz? Eu estou trabalhando na Bond, a gente trabalha com consultoria de marketing, de negócios, de estratégia, de vendas. E eu venho do RH, que é um outro cenário também, então super me identifico com aquela conversa inicial de como os cenários atuam nas empresas, em startups, em empresas que são investidoras, enfim. Então, tudo isso me atrai. Mas pensando agora no momento que eu prospecto clientes, né, e faço muito planejamento para eles também, eu acho que vale a pena eu começar a trazer isso assim para minha mente.
Eu acho que um ponto, enfim, muitos cenários possíveis, né? Mas eu acho que um ponto é você pensar, olha, temos um gatinho. Um ponto é você trazer algum recorte que você já tem já entende que pode impactar aquele cliente, sabe? Então, não só pensando na hora de prospectar, e também porque isso mostra que você está antenada com o que está acontecendo ali na área, né, no setor daquele cliente. Então, pensar, tipo, se ele é um cliente exportador, vamos pensar em câmbio, se é um cliente que está na Europa, como é que a guerra está impactando ele, né, na cadeia de suprimentos dele. Mas, às vezes, trazer algumas pequenas falas, né, tanto pensando ali no momento da tua prospecção, quanto pensando na hora da execução mesmo, da consultoria, do trabalho que está sendo feito, para ir plantando algumas sementinhas. Eu acho que, assim, tem vários pontos positivos, né? Primeiro que você traz uma informação nova e um contexto novo para aquele cliente pensar e, de repente, plantar aquela sementinha. Então, acho que tem um ponto. E tem um outro ponto que acho que é um ponto muito mais pessoal, assim, tipo, teu, de mostrar que você está antenado com o que está acontecendo e que você está trabalhando realmente com afinco e colocando toda a tua energia ali na história daquele cliente, no contexto daquele cliente, que ele está sendo olhado, né? Então, acho que todo mundo, e aí pensando em pessoa física, pensando em pessoas, em gente mesmo, quando pensando em empresas, que é feito de gente, a gente gosta de saber que o outro está olhando para a gente, está prestando atenção, está tentando achar uma solução para o nosso problema, né? Está trazendo informações novas. Então, eu pensaria por esse ponto, assim, meio que trazer um pouquinho dessa responsabilidade, assim, para você e falar, deixa eu olhar aqui o que de repente pode impactar. E trazer e ir colocando ali alguns pontos. É o que me veio na mente. Não sei se eu ajudei muito, mas enfim, só uma ponderação. Eu concordo com a Nath e até, assim, compartilhando algumas experiências, talvez o Ricardo também possa compartilhar aqui junto comigo, que acaba sendo minha dupla nesses projetos. Falando mais aqui a nível já de execução, não tanto de prospecção, essa é uma estratégia boa que a Nath falou. E também tem dois pontos, assim, que eu aprendi bastante conduzindo esse tipo de trabalho. Primeiro é que, às vezes, as pessoas, elas se sentem um pouco... eu vou dizer que vulneráveis, mas elas podem ficar incomodadas em mostrar que não sabem o que são esses fatores macro, assim. Então, às vezes, cai num lugar um pouco difícil, porque ela não quer mostrar que ela não sabe, então tu tem que ser muito acolhedora na fala que tu tá trazendo, assim, né, pra pessoa de ver que tá tudo bem eu não saber ou nunca ter refletido sobre isso. E aí, uma ferramenta que a gente começou a usar bastante aqui para trazer essas provocações e fazer as pessoas pensarem quando a gente está construindo esses projetos, a gente chama, é uma ferramenta até que vem da semiótica, mas enfim, não vou entrar nesse ponto agora. Ela é um desenho de cenários, e aí ela sempre vem do residual, dominante e emergente. E para cada pulo assim de cenário, claro que não quer dizer que o cenário residual não exista mais, mas sempre tem um efeito catalisador que faz tu ir de um cenário para outro. E quando a gente começa a provocar sobre isso e fazer as pessoas listarem ou pensarem, fazer essas retrospectivas, enfim, muitas vezes a gente acaba ajudando elas a identificar esse efeito catalisador porque elas não conseguiram enxergar, e aí geralmente esse efeito é um efeito externo. E aí eu acho que é uma ferramenta legal porque a pessoa consegue ver construindo uma narrativa, sabe? Daí ela começa a entender, aquelas pecinhas encaixam e parece que o trabalho flui melhor, assim. Até usando um exemplo, teve um cliente nosso que a gente fez esse exercício, e aí lá pelas tantas alguém comentou assim, que teve uma crise de uma mudança aqui de governo no Brasil, e comentou isso no cenário residual, e aí quando a gente viu, essa crise foi um efeito catalisador para eles criarem uma estrutura de CS dentro da empresa deles. Só que assim, o que eles vendem não tem nada a ver com o governo, mas era um fator que teve um impacto. Então, quando a gente começou a olhar para as pecinhas, assim, de opa, isso aqui fez chegar nisso, sabe? Então, eles mesmos não tinham percebido todas essas relações. Particularmente, eu acho uma ferramenta bem, bem interessante. Depois eu posso te passar o framework dela, alguns exemplos, ou se alguém aqui mais quiser, a gente pode disponibilizar. Não sei se tu quer comentar algo sobre, Ricardo, que tu também sempre participa dessas estruturas. Desde que a gente, na verdade, a gente começou a aplicar isso porque a gente passava bastante por esse tipo de situação e a gente ficou procurando uma maneira de tentar contornar.
e a gente chegou no RDE ali para tentar verificar se, como a Cris já falou, cenários residuais dominantes, se os emergentes, e aí funciona, assim, a explicação mais rápida que a gente pode ter a respeito desse método é que, assim, acaba parecendo uma terapia, mas para a empresa, né? Para a empresa, se você faz quase que uma regressão ali para tentar verificar o que é residual, o que acontecia lá, mas ainda tem uns vestígios, o que acontece hoje e o que eles gostariam que acontecesse lá na frente, né? E aí você começa a mapear os fatores que fazem de sair do residual para o dominante, dominante para o emergente, e fica aquela conversa. No início o pessoal fica meio que naquela, tentando buscar, mas quando o pessoal entende, a gente como facilitador, óbvio, tem, né? Vai indicando, olha, talvez, como foi o caso dessa questão da troca de governo, olha, talvez essa seja uma coisa importante, por mais que o negócio não tivesse absolutamente nada a ver com venda governamental e outras coisas do tipo, mas foi um fator importante. E isso começa a ajudar a entender a trajetória, né? Por que a gente chegou até aqui? Por que a gente está querendo isso lá na frente? E às vezes acontece do pessoal dar um passo atrás, do tipo, poxa, será que é isso mesmo que eu quero lá na frente? Tem tanta coisa acontecendo aqui, oferecendo, tem outros fatores catalisadores, será que eu não posso ajustar um pouquinho a minha rota? Então, é uma ferramenta bacana, assim, sabe? É uma espécie de terapia para a empresa mesmo, que acaba tirando você dessas saias justas, assim, sabe? E é uma das primeiras coisas que a gente faz quando o desenho vai entrar numa estrutura de planejamento estratégico, um dos primeiros exercícios que a gente conduz ali com os líderes. Então, até quando eles vão desenhar depois ali o cenário emergente, é um cenário que eles ainda não têm muita noção. Então, a gente provoca eles ali e isso fica mais fácil para depois pensar sobre os objetivos e metas e ações ali daquele planejamento que a gente tem que desenhar com cada área, e seguindo aqueles bloquinhos que eu falei, da configuração, oferta e experiência que eu falei mais cedo, assim. Então, espero que tenha ajudado, como eu falei, se quiserem, depois me peçam, a gente tem os canvas disso, e eu tenho até alguns exemplos prontos, então eu posso mostrar para vocês, assim. Enfim, agora chegamos às 7 horas, né, para respeitar o tempo de todo mundo. Então, queria agradecer, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e, enfim, aproveitado bastante, que esse conhecimento tenha ajudado de alguma forma. Cris, pessoal, muito obrigada. Cris, obrigada pelo convite. Enfim, Eu que agradeço. Em estar aqui. Foi uma delícia conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. E eu super me coloco à disposição também. Meu Instagram é @atelierfinanceiro. Ou chamem quem conhece a Cris pessoalmente, chamem a Cris, peço meu contato para ela. Enfim, fique super à vontade. Cris, pode passar meu WhatsApp pessoal. Se quiser seguir essa conversa, enfim, conversar sobre outros temas relacionados a planejamento financeiro e investimentos, é só me avisar. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo, então. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite.